Então eu quero iniciar o nosso webinar. Eu não tenho como não iniciar. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer à Prefeitura Municipal de Campo Grande, representada pelo nosso prefeito Marcos Tradi. Agradecer também à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, representada por Herbert Assunção de Freitas, senhor Herbert, e também o senhor Paulo César Fialho. E agradecer também a nossa parceira aí da Ecoinova, que é a INA, Agência de Inovação de Israel, um grande ator aí do ecossistema internacional, e surgiu, né, originário do Startup Nation, que Israel é considerado um país, uma nação, né, a nação das startups. Então, queria muito agradecer a todos esses, em nome da Ecoinova MS, que eu vou falar daqui a pouco, queria agradecer a todos, e chamar agora o Paulo César Fialho, representando o nosso secretário da CEDESC, né, Secretaria de Desenvolvimento e de Ciência e Tecnologia, para ele falar algumas palavras aí e fazer a abertura oficial através da Secretaria. Paulo César, com você. Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui representando o nosso secretário, Herbert Assunção, e vim falar um pouco sobre a CEDESC para vocês, né? Acho que muita gente desconhece a nossa secretaria, e assim, é uma honra para a gente estar realizando esse evento, que é o nosso primeiro webinar, CG Tech Talks. E assim, eu sou o Paulo, sou gerente de comércio exterior, e esse é um evento desenvolvido pela Gerência de Comércio Exterior, e eu vou explicar um pouquinho sobre a CEDESC para vocês. A nossa secretaria é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e ela foi criada em janeiro de 2009, né? E ela tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável e competitivo do município, por meio de políticas públicas e ações intersetoriais. E ela atende todos os meios possíveis, o agronegócio, a indústria, o comércio, o serviço, o turismo, inclusive a ciência e tecnologia, respeitando as particularidades de cada segmento da sociedade. Né? A CEDESC, ela fundamenta os seus princípios de gestão e tem como finalidade a coordenação, promoção, articulação, incentivo e fomento das atividades. Como eu disse, assim, é uma honra enorme para a gente estar aqui nesse momento, desbravando, né, conhecendo melhor o ecossistema de Israel, que ao lado dos Estados Unidos e da China são os 3 maiores do mundo, e é uma honra também ter o Mochico e o Roger, parceria da Ecoinova e da INA, e a gente espera que seja um ótimo evento com você, Roger. A gente está aí pronto, e se Deus quiser, quando essa pandemia terminar, que a gente possa realizar um evento presencial, um evento maior, e a gente conta com a participação de todo mundo. Bom, vamos lá então. Agradeço ao Paulo César pelas palavras. E vamos dar sequência. Eu vou brevemente me apresentar a vocês, falar um pouco da Ecoinova, e passar o bastão aí para o Mochico Frenkel, que é hoje o nosso grande protagonista aí do nosso webinar. Meu nome é Roger Milan, eu sou empreendedor desde a adolescência e empreendedor empresário desde o início da juventude. Sou professor, atualmente estou professor de empreendedorismo e inovação da Fundação professor executivo da Fundação Getúlio Vargas, e estou à frente, aí, sou fundador da Ecoinova MS. A Ecoinova MS é uma organização colaborativa que tem como propósito contribuir, colaborar para desenvolver o ecossistema de empreendedorismo e inovação do estado do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos feito já alguns trabalhos, já fizemos algumas palestras presenciais, alguns talks, né? E foram muito bons. E continuamos com esse trabalho para conscientizar as pessoas, mas também, principalmente, para
fazer uma integração entre os atores envolvidos nesse ecossistema, que são de diversas áreas, partindo do agronegócio, que é a nossa base de tudo, né? E que será falado um pouco hoje, mas também para os outros segmentos que estão até engatinhando alguns deles, né? O agronegócio é o que está, no meu ponto de vista, mais adiantado um pouco. E então o objetivo da Ecoinova é integrar esses atores todos, né? Do agronegócio, da construção civil, não é? Do turismo, que está sofrendo muito agora com esse momento de pandemia que a gente está passando, né? E outros atores também, e até a gestão pública também, né? Está passando por um momento também que é bem difícil, tem que mudar, não é fácil mudar muitas coisas, muitas mudanças. E eu acredito que hoje esse webinar, o Mochico, ele vai contribuir muito para trazer para a gente experiências que Israel tem oferecido, tem apresentado para o mundo. Israel é um estado, um país que é menor que o nosso menor estado, que é Sergipe. Ele tem uma boa área, que é a área desértica, né? E, por incrível que pareça, embora seja um estado que tenha poucos recursos naturais, ele tem se destacado, tem sido uma referência, juntamente com o Vale do Silício, dos Estados Unidos e com a China, tem sido referência em inovação e tecnologia em algumas áreas, algumas delas a área de saúde. Eles estão chegando próximo da tal cura do câncer que a gente tanto espera, né? Até da própria vacina desse vírus que apareceu aí rapidamente. E entre outras áreas, como o agronegócio, a própria gestão pública, ele já tem uma forma inovadora de trabalhar. Então, eu penso que o webinar vai ser muito importante e não percam um segundo desse webinar, tá bom, gente? Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. E agora eu gostaria de chamar, para começar aí, o nosso protagonista de hoje, que é Mochico Frenkel. Por favor, Mochico, agora é com você. Passo a bola para você. Pessoal, se estiver travando aí, vocês falam, tá? Obrigado, Roger. Gostaria, a primeira coisa, agradecer o convite da Prefeitura, do senhor secretário, o senhor Herbert Assunção, do Paulo César, que está aqui representando ele, da Ecoinova, MS, que está ajudando a tentar trazer um pouco de inovação para toda a região, e para todos vocês que estão aqui assistindo a gente. E eu vou falar para vocês, na verdade, é um desafio. Pediram para falar sobre tantas verticais em tão pouco tempo, que vai ser um desafio compartilhar com vocês tantas coisas, mas o que, de um lado, é bom, porque numa próxima visita presencial que eu for fazer para vocês, a gente vai poder desbruçar sobre vários assuntos e ver como a gente vai conseguir, na prática, colocar a inovação na região, para não ser só uma coisa demonstrativa, uma coisa de uau, que legal, mas ser uma coisa que a gente consiga realmente, com a ajuda de Deus, colocar na prática. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que também estava na folha de chamada, um vídeo de 6 minutos um pouquinho sobre Israel, um vídeo que foi feito há 4 anos atrás, quando Israel tinha 68 anos de idade. Hoje o Estado de Israel tem 72 anos, né, acabou de fazer 72 anos. Então, eu vou mostrar para vocês esse filme, para vocês entenderem um pouquinho do que é Israel, né, diferente do que a gente vê às vezes na mídia, e um pouquinho saindo só do conceito de inovação, mas um pouquinho vocês conhecerem o que é Israel. Então, vou compartilhar com vocês a minha tela, e vocês vão ver um pouquinho sobre Israel, e a gente já volta. Quando você ouve a palavra Israel, o que passa pela sua mente? Provavelmente esta imagem, ou isto. Com certeza isto. Aqui estão 68 fatos que você não sabia sobre Israel.
Israel é um país jovem com apenas 68 anos de idade. 72. Em termos de anos-nação, é como um bebê de 3 anos de idade. A população de Israel é apenas 1,6% da população do Oriente Médio e ocupa apenas 0,1% da área da região. É muito pequena. Você pode atravessar o país inteiro em 5 horas, das neves do Hermon até as praias quentes de Eilat. Israel é o terceiro país do mundo no consumo de doces e legumes. Israel foi o primeiro país do mundo a proibir comerciais com modelos abaixo do peso. Israel tem o maior número de acadêmicos per capita do mundo e a maior proporção de startups e de museus também. Tel Aviv é o lar de 80 mil cães que contam com mais de 60 parques próprios. E o maior cemitério de cães, que remonta aos tempos antigos, foi descoberto em Israel, em Ashkelon. Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, é também a mais inteligente. Por quê? Porque foi a primeira do mundo a ser completamente coberta por Wi-Fi. Assim você pode achar o Abraham Hostel, um dos melhores do mundo. Outra cidade antiga é Beersheba. Hoje em dia, ela tem o maior número de mestres de xadrez per capita do mundo. Com todo o respeito ao xadrez, o esporte de praia mais popular em Israel é o frescobol. Sem pontuação, é apenas uma diversão para acabar com a paz dos outros na praia. Livros. Israel é o número 2 do mundo na publicação de livros. Povo do livro, lembra? Espere, quem é o número 1? Pelo menos Israel está em primeiro lugar na tradução de livros em línguas estrangeiras. O pendrive é uma invenção israelense que poupa muito espaço de armazenamento. Israel é um dos 10 países líderes na expectativa de vida. As pessoas aqui vivem em média até 83 anos. Israel tem 273 quilômetros de praias, nos mares Mediterrâneo, Vermelho, Morto e Mar da Galileia. O lago de água doce mais baixo do mundo. Segundo o Novo Testamento, foi aqui que Jesus andou sobre as águas. Esta prancha remo é chamada Hassakê. Foi inventada aqui nos anos 30 por um salva-vidas judeu. Se você tiver dificuldade de flutuar, o Mar Morto é o lugar certo. A concentração de sal é tão alta que qualquer um se mantém à tona. Israel é um dos únicos 8 países que enviaram um satélite ao espaço. A rota de migração de aves mais movimentada no mundo passa por Israel. 1 bilhão de aves passa por aqui todos os anos. De acordo com o Travelers Digest, Tel Aviv é uma das 10 cidades do mundo com as mulheres mais bonitas. Sim, também está entre as 10 principais em homens bonitos. Muitas mulheres em Israel têm mais a oferecer do que só um rostinho bonito. Elas também têm mais graus acadêmicos do que os homens. Então, se você é a próxima Marie Curie, aqui é o lugar para você. Não é à toa que Israel é conhecida como a nação das startups. Há mais de 3 mil empresas nesse campo. É a concentração mais alta do mundo, fora o Vale do Silício. Então, o que foi inventado aqui? A tecnologia que nos permite conversar com WhatsApp, Messenger e tudo mais que vocês jovens gastam seu tempo. Software antivírus, computadores de mãos livres, tecnologia para evitar acidentes de trânsito, aplicativo para táxi. Lembra quando você tinha que acenar para chamar um táxi? A rede social que lhe permite se afastar de engarrafamentos. Uma pílula muito pequena que pode fotografar seu corpo por dentro. Como sai dali? Aquecedor de água solar, sistema de irrigação que economiza água, depilação indolor, melhor, quase indolor, gel contra a picada de água viva, teclado a laser, a tecnologia que permitiu o voo não tripulado, tomate cereja e Rúbico, um dos jogos tabuleiros mais populares. Crembo, marshmallow coberto de chocolate como em Abenta. No inverno, os israelenses consomem mais de 50 milhões deles. Bamba, um salgadinho com sabor de amendoim criado em Israel, popular e delicioso, ajuda as crianças a desenvolverem imunidade contra a alergia ao amendoim. Continuando com coisas gostosas, a Itália é o berço do sorvete, mas é em Israel que o seu consumo é quase o dobro. É de congelar o cérebro. O sorvete depende da qualidade do leite. As vacas israelenses são campeões mundiais em produção de leite. 40 litros por vaca por dia. Tel Aviv é conhecida como uma das capitais veganas do mundo. Que tal um sushi? Tel Aviv é a segunda cidade, depois de Tóquio, em bares de sushi por metro quadrado. O vinho é produzido aqui há mais de 3 mil anos e mesmo assim a indústria de vinho local não ganhou tantos prêmios internacionais como acontece hoje. E falando de prêmios de prestígio, nada é mais prestigiado do que o Nobel, certo? 9 israelenses ganharam o prêmio Nobel até agora. O último foi Dan Schertman, pela descoberta dos cristais quase periódicos. Veja se pode dizer 5 vezes rápido cristais quase periódicos. Israel também cultiva muitas flores. No último dia dos namorados, Israel enviou mais de 60 milhões delas para a Europa. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Israel não é uma monarquia, mas temos uma rainha, Dana International, a primeira transexual a ganhar o Eurovisão. A revista Time Out escolheu Tel Aviv como a capital gay do Oriente Médio. E por falar em divas, o designer de sapatos de Lady Gaga é israelense. Eles são realmente bonitos, mas é difícil caminhar com eles, especialmente se você estiver em Haifa e precisar subir suas colinas verdes. Para isso existe a linha de metrô mais curta do mundo, levando direto ao topo do Carmelo. Você sabia que Haifa é a cidade mais multiétnica em Israel? Tem judeus, cristãos, muçulmanos
muçulmanos, sunitas e xiitas, drusos e barrais. Você sabia que Israel é o único lugar no mundo onde o número de árvores aumenta a cada ano? Mesmo com todas essas florestas, 60% de Israel é deserto, o que não impediu de transformar as áreas estéreis em terra produtiva. Como no deserto não tem muita água, Israel desenvolveu tecnologias avançadas em dessalinização. Cientistas de Israel criaram tratamentos para esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer e, o mais importante, descobriram a causa do mau hálito. Os israelenses também se destacam nos esportes. O Maccabi Tel Aviv ganhou o campeonato europeu 6 vezes. Israel é uma potência olímpica em judô e windsurf. E se você ainda não está impressionado, o que você diria do fato do seriado Homeland, vencedor do Emmy, ter sido escrito em Israel? Ou que mais de 1 milhão de bilhetes são colocados no Muro das Lamentações anualmente? Quanto Deus encontra tempo para ler todos eles? E o hebraico é uma língua tão antiga que se um israelense de hoje encontrasse um antepassado 2.000 anos atrás, eles seriam capazes de conversar. Mais uma? Ok. Você já ouviu falar do Índice de Felicidade Global? Nem eu tinha ouvido até agora. Mas, aparentemente, os israelenses estão no 11º lugar de 196 países. E se isso não for suficiente, talvez você deva encontrar alguém com quem conversar sobre tudo isso. Bom, esse é o filminho que eu queria passar para vocês conhecerem um pouquinho do que é Israel, né? Um pouquinho da cultura, bem de relance, para a gente saber um pouquinho do que a gente está falando. Inovação, cultura, história, tudo que Israel tem para oferecer. É um povo muito antigo, né? Tipo, tem muita história, e a gente carrega essa cultura toda com a gente, né? O povo do livro, toda essa parte da história, e a gente tem muito a contribuir com o mundo. Isso faz parte, inclusive, da nossa cultura, a gente ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre os bastidores do ecossistema de inovação de Israel e algumas verticais que a gente tem trabalhado. E também o potencial que a gente tem para fazer com o Brasil, e o que a gente já tem feito e o que a gente pode fazer, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela. A INA-IMC é uma agência privada de inovação israelense que promove inovação e o ecossistema de inovação de Israel. A gente faz isso através de 3 pilares. A gente leva grupos há muitos anos para Israel para conhecer o ecossistema de inovação de lá. Geralmente, desde pessoas que são C-level, né, pessoas que tomam decisões nas empresas, quanto pessoas que querem conhecer para poder, a um nível um pouco mais baixo, fazer executar a inovação na prática, ou, vamos dizer assim, se inspirar. Então, tem vários níveis de viagens, né? As pessoas acabam conhecendo Israel, e a gente tem vários programas com isso, tanto em Israel, quanto antes de ir para Israel, quanto depois de Israel. A gente trabalha muito forte na parte acadêmica, na parte de educação, com parcerias com universidades, com cursos, com treinamentos, em tudo que envolve a parte do ecossistema, principalmente na parte do mindset, que a gente chama, que tem a ver com a parte de cultura, com a parte de comportamento, que tem a parte da evolução da própria pessoa, que isso Israel tem muito a contribuir, e isso tanto na parte técnica, mas a gente está falando agora de soft skills, então muita coisa que a gente tem para contribuir nesse sentido. E também a gente trabalha muito com na área de membership, que é ajudar as empresas, tanto a gente está falando de empresas grandes que fazem isso só porque elas visam lucro ou querem ajudar uma região a crescer, quanto a própria região, que tem as cooperativas, os cooperados, que querem fazer com que uma região ela cresça, que a sua economia ela cresça, ou até governos querem fazer com que a sua economia ela cresça. Então a gente tem metodologias para isso, e vamos falar um pouquinho sobre isso de relance também. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre inovação. O que é inovação? Inovação, a gente tem 1000 termos para a palavra inovação, né? Inovação são ideias, cada um vai falar que inovação é uma coisa diferente. A gente tem um conceito para inovação, que na verdade engloba vários conceitos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Inovação aqui é a capacidade de descobrir e de implementar. Então, você tem que descobrir, né, coisas, ideias ou soluções que vão resolver problemas. Você tem que saber implementar essas soluções, não adianta só tive uma ideia, mas tem que saber também implementar elas. Isso pode ser um processo, pode ser uma tecnologia, pode ser uma solução, de uma maneira que naquela região, naquele local nunca foi realizada. Pode ser que em Singapura foi feito, em Israel foi feito, mas
no Brasil, naquele local, naquele mercado, nunca foi feita. E uma coisa interessante sobre inovação, as pessoas pensam às vezes, eu só vou importar uma tecnologia ou uma ferramenta e acabou, tá tudo certo. Mas a tecnologia, ela tem que ser vista como um meio e não como um fim. E é por isso que a gente consegue fazer as coisas do jeito que a gente faz. E o mindset, que é a parte do pensamento, o modo de pensar faz parte de todo um processo. Isso é muito, muito importante quando a gente estudar ele e tal. Qual que é a nossa meta? A meta da INA? A gente quer criar um núcleo social, um núcleo de inovação, ajudar com que as partes consigam, na vossa região, criar esse núcleo local. E para isso, o Roger depois ele pode falar algumas iniciativas que a gente está tentando se aproximar na região de vocês para fazer, tá bom? E agora, uma organização, para ela ser inovadora, pode ser governo, pode ser empresa privada, pode ser cooperativa, ela só é considerada uma organização inovadora quando ela faz isso não uma vez só e acabou, mas ela faz isso de forma contínua e recorrente, e tendo isso no seu roadmap, né? Sempre quer fazer, sempre quer melhorar, sempre está procurando ser melhor. Então, isso para falar um pouquinho sobre inovação e como a gente pode contribuir com a região. Falando um pouquinho sobre Israel, esses números são de 2017, 2018, mas eu vou mostrar para vocês depois um pouco mais de números atualizados, tá? Israel é conhecido como, é um benchmark mundial em empreendedorismo. Israel tem um alto potencial de sucesso comprovado, ou seja, as startups de lá, elas conseguem levantar mais facilmente recursos, tá? Então, aqui tem um exemplo que conseguiu levantar 6,5 bilhões de dólares, fora o que o governo ajudou as próprias startups, mas não em um ou dois negócios grandes, mas em 623 negócios diferentes, diferente do ano passado, do ano anterior, do ano de 2017, onde em um único negócio conseguiu se levantar 13 bilhões de dólares, ou seja, um valor muito, muito maior em um negócio de mobilidade. Então, são muitas verticais, tá? Tel Aviv é a cidade mais inovadora em número, ou seja, em número de startups, é a que mais tem startups fora do Vale do Silício per capita. Uma coisa que vocês vão ver nos gráficos que eu vou mostrar, que Israel é quem mais tem empresas listadas na Bolsa de Valores da Nasdaq nos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos e da China, é Israel. E um dos jeitos, mecanismos de conseguir captação de recursos é através da abertura de ações na Bolsa, né, fazer IPOs. Israel é quem mais tem cientistas e engenheiros na força de trabalho per capita relativamente no mundo. Maior número de universitários graduados em empresas de startups per capita. Israel é o número 1 em investimento global em pesquisa e desenvolvimento, sempre está ele junto com a Coreia do Sul. E o próprio país tem uma história muito interessante, que até 72 anos atrás, você ia para Israel, lá era pântano, era lama, era malária, e quem conhece um pouco da história, é uma história para um outro dia também, sabe como que Israel conseguiu virar uma potência em inovação e um país de primeiro mundo em realmente muito pouco tempo, investindo em infraestrutura, investindo em conhecimento, investindo no que ele tinha de melhor, que era o estudo, que era a cabeça. Uma coisa que eu acho importante interessante em Israel, que Israel pensa muito em números. Para qualquer decisão estratégica, a nível de governo, a nível de empresa, que a gente toma, a gente precisa ter números, a gente tem que ter dados bons. Por isso, em relação, inclusive, ao Covid que a gente vive hoje, a gente fala que ter bons testes, né, saber o número de pessoas infectadas e no momento certo é importante, porque quando você tem os números, você consegue tomar decisões acertadas, e isso vale em tudo. Então, se você entrar no IBGE de Israel, por exemplo, você vai encontrar vários números interessantes e atuais, como eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Antes disso, Israel tem mais de 7 mil, aqui eu coloquei startup e scale-up, porque depois eu vou explicar a diferença entre startup e scale-up, mas existe uma diferença entre as startups de Israel e, de modo geral, as startups que a gente chama aqui no Brasil. Scale-up é uma empresa que já está numa fase de, vamos dizer, de growth, de crescimento maior. Israel, como eu falei, fora as empresas que abrem na Nasdaq, né, ou na Bolsa de Tel Aviv, a gente tem bastante polo de investimento em Israel. Vamos mostrar também em alguns gráficos para vocês. Hubs de inovação, ou não está mostrando aqui, clusters, que é um dos jeitos que a gente consegue trazer inovação, também existem bastante em Israel. A grande parte das multinacionais, da Forbes 500, vamos dizer assim,
elas escolhem Israel como local estratégico para ter um centro de P&D, de pesquisa e desenvolvimento estratégico em Israel. Então, vamos pegar como exemplo a Apple. O único lugar que a Apple tem fora dos Estados Unidos um centro de P&D é em Israel. A Intel, faz tempo, tem em Israel. E todas essas grandes empresas, para não ter que dar nomes, depois vocês vão ver nos mapas, nos gráficos, é isso que a gente vai mostrar. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho de números. Tá. Aqui vocês têm o mapa de Israel. Aqui vocês têm o mapa de Israel. E aqui vocês conseguem ver, os números não estão acurados, vocês conseguem ver aqui, no meio é Tel Aviv. Aqui, mais no canto, vocês têm Jerusalém. Vocês têm o norte, vocês têm o sul. Vocês veem que é bem espalhado, mesmo que Israel não é tão grande, você consegue de um lado até o outro em 6 horas, vocês veem que a gente tem núcleos de inovação e por todo Israel. E do lado direito do mapa, vocês conseguem ver algumas multinacionais por região que elas se encontram, com seus escritórios estratégicos de P&D. Então, por exemplo, a SanDisk, tecnologia do pendrive foi desenvolvida em Israel, e a SanDisk foi lá e comprou essa tecnologia, e com isso ela conseguiu ter um diferencial estratégico no seu mercado de pendrives e tal. A Cisco já comprou, através de compras de empresas e tudo mais, ela de aquisições, ela conseguiu, acho que mais de 22 empresas ela comprou para sempre ficar na vanguarda da inovação. Então, às vezes é aquisição, às vezes é contratando funcionários para sempre desenvolver para você, às vezes é um mix dos dois, e assim por diante. Podemos pegar várias outras empresas multinacionais assim, que fazem isso em Israel. O número do IBGE ficou num outro parte, eu mostro para vocês numa próxima oportunidade. Desculpa. Aqui eu tenho um estudo interessante. Aqui, se vocês conseguirem ver, são dados que eu peguei, vamos dizer, no IBGE, né? Inclusive, um amigo meu, Davi, trabalha lá. Então, aqui vocês veem dados que você entra lá, são dados agora de abril de 2020, fevereiro de 2020, abril de 2020. Então, por exemplo, agora são números com base no Covid. Então, o que aconteceu no Covid? Você tem menos 19% em tendência de negócios, por causa todo mundo está de quarentena. Confidência dos consumidores no mercado, menos 31%. Né, etc e tal. Quantas pessoas vivem em Israel hoje? 9.176.000 pessoas. Então, vocês veem que ter essa informação de forma acurada, o governo consegue tomar decisões de forma mais acertada. Então, isso aqui é uma coisa, eu acho que é importante, é interessante a gente ter. Então, cada região, quanto mais números a gente conseguir trabalhar, é interessante. Não adianta só a gente falar, vamos trabalhar Big Data, né? Tipo, ou inteligência artificial. É importante a gente também trabalhar na coleta desses dados de forma acurada. Eu vou falar para vocês depois de uma solução que a gente tem em Israel muito importante. A gente está procurando, inclusive, parceiros para desenvolver isso nas regiões, na área de clima, para diversas verticais de mercado, onde a gente vê que uma das carências no mercado são dados climáticos. E se você consegue captar eles de uma forma que ninguém nunca pensou antes, ou de uma forma diferente, e trabalhar de uma forma diferente, você consegue ter resultados melhores. Isso são só alguns exemplos. Uma coisa interessante que a gente tem sobre Israel também é que Israel foi o primeiro país fora do bloco do Mercosul que assinou um contrato de livre acordo com o Mercosul. Então, antes de qualquer país do mundo, então, já data, é uma coisa bem antiga, muito antes do governo Bolsonaro, todo mundo fala, Bolsonaro, Israel, né? Muito antes disso, mas muito antes disso mesmo, mais de uma década atrás, Israel foi o primeiro país que assinou um acordo de livre comércio, e vários produtos que a gente ou importa de Israel ou exporta para Israel, a gente paga um imposto de importação muito, muito reduzido. Então, são outras vantagens que a gente tem para trabalhar com Israel. E mesmo assim, eu vou mostrar para vocês os gráficos. Israel e Brasil trabalham muito pouco comparado com outros países do mundo. Olha a oportunidade que a gente tem para trabalhar aqui em conjunto. Outros países do mundo se alavancam, como eu mostrei para vocês, em pesquisa e desenvolvimento, em inovação em Israel, porque Israel é um país pequeno que trabalha com
exportação de inovação e trabalhar aqui em conjunto. Exportação de inovação. Então, a gente, no Brasil, também podemos nos alavancar em Israel se a gente trabalhar da forma correta. E é para isso que ainda está aqui. Aqui a gente tem um pouquinho do comércio entre Brasil e Israel. Então, o que o Brasil, o que Israel exporta para o Brasil, por exemplo, são as coisas ligadas a fertilizantes, a produtos químicos, a plásticos, a químicos orgânicos, a maquinário e equipamentos elétricos. E o que o Brasil exporta para Israel tem a ver com soja, com carne, com madeira, tem um pouco de avião, Embraer, imagino, e coisas de preparação para frutas. Então, existe esse livre comércio também, tá? Então, é isso. Então, se a gente fazer um pequeno estudo aqui sobre os números que a gente tem em Israel e os números que a gente tem no Brasil, só rápida, que é uma coisa interessante, Israel investe mais ou menos... Então, Israel investe mais ou menos 5% do PIB, né, 4,5%, 5% do PIB, em pesquisa e desenvolvimento, tá? Israel investe em 85%, 84,6%, 85% dos segmentos de mercado, econômico e social. Ou seja, diferente de alguns outros países que são fortes em uma área, por exemplo, agro, o Brasil é forte em agro, Brasil, vários países são fortes em uma ou outra segmento de mercado. Israel investe em 85% dos segmentos de mercado. Então, a maioria dos mercados, a gente vai encontrar alguma coisa que a gente pode achar inovação em Israel. Então, alguém me perguntou, mas para esporte, o que a gente tem? Olha, aqui tem uma lista para o mercado esportivo. Então, desde fidelização do torcedor até N coisas, né? Agro, a gente tem muita coisa para agro e assim por diante. Então, 85% do segmento de mercado, a gente encontra inovação em Israel. Em 2018, além de investimento direto superior a 12 bilhões lá do próprio governo, Israel, como mostrei no outro gráfico, conseguiu mais 6,5 bilhões levantados pelas próprias startups. 6,5 bilhões de dólares para Israel, um país de 9 bilhões, na época era menos 9 de habitantes, é muita coisa, né? Ainda mais que é para inovação. E eu vou mostrar para vocês em números que Israel, fazer inovação em Israel não é mais caro, é às vezes até mais barato o resultado que sai por dólar. Israel tem 8.250 pesquisadores para cada milhão de habitantes. Então, né, Israel tem 9 milhões de habitantes, vezes 8.250, vocês têm mais ou menos o número de pesquisadores que a gente tem em Israel. O que é legal em Israel é que todos esses pesquisadores estão concentrados numa região próxima, porque todo mundo mora perto, Israel é uma região pequena e tudo mais. Existe um ambiente de proximidade, atmosfera nacional, e um ecossistema voltado para a inovação. Isso contribui de uma maneira incrível para que a inovação ela aconteça. Então, por exemplo, eu estava, uma solução para um problema que existe. Eu não encontro muitas empresas, às vezes, concorrentes em Israel, mas eu encontro muitas abordagens diferentes para o mesmo problema. Então, você tem, para esse problema X, solução que vai de um jeito, do outro jeito, de um terceiro jeito. São abordagens totalmente diferentes para resolver o mesmo problema. Pensando em bom, enfim, são vários exemplos que eu vou dar para vocês, alguns deles daqui a pouquinho. Agora, se a gente olhar o Brasil, tá? Esses dados são 2019, 2018, só para a gente ter um comparativo. O Brasil investe, segundo o que o Guedes falou no ano passado, estava no jornal, 1,3% do PIB, e lá falou que o PIB, antes da época do Covid, né, o Guedes falou que ia aumentar para 2% uma parte de P&D. Não sei se isso vai acontecer ou não, e a gente sabe que grande parte disso, né, acaba indo para as grandes empresas. E lá em Israel, como a gente falou, vai para as pequenas também, né, 628 deals, negócios diferentes. Brasil, mas se a gente olhar em dinheiro, em valor absoluto, em capital, quanto que em dólares, né, o Brasil investiu, o dólar também estava um pouquinho mais baixo naquela época, né, o Brasil investe 3,4 vezes mais do que Israel investe nesse 1,3% do PIB, em valor absoluto, tá? Brasil, se a gente olhar, também possui aproximadamente 10% dos pesquisadores do que Israel possui por milhão de habitantes. Isso é um outro gráfico que eu tenho. As fontes estão aqui embaixo. E o Brasil, mas se a gente olhar bem, o Brasil tem uma população mais ou menos 22% superior em número de habitantes. Então, se a gente pegar 10% sobre 22%, a gente vai ver que mais ou menos o Brasil e Israel talvez tenham o mesmo número de pesquisadores, né? Talvez estão mais espalhados, etc. e tal, mas também o Brasil tem um potencial gigante para trabalhar e criar uma inovação de uma forma diferente. Se a gente trabalhar direito essa parte do mindset e essa parte da alavancagem junto com Israel,
com Israel, a gente vai conseguir chegar lá. E o Brasil é 380 vezes maior que Israel em tamanho territorial. Então, isso aqui são alguns números, isso aqui é uma análise que eu fiz e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se por acaso alguém tem alguma coisa para falar e acha diferente, pode escrever no chat alguma pergunta, e o Roger pode depois falar para mim na hora das perguntas. Israel em números, peguei aqui alguns gráficos. Eu estava vendo que em 2018 o mercado de agro mundial, acho que foi investido em inovação no mercado agro mundial em 2019, 2018, 17 bilhões de dólares, mais ou menos, tá? Se não me engano. Em Israel, de 2014 até 2018, foi investido 760 milhões de dólares, tá? O número que está aqui em cima. Mas mesmo assim, se a gente olhar o tamanho das verticais que Israel investe na área de agro e agri-food e tal, e como a gente falou que a gente consegue fazer inovação, às vezes até de forma mais barata do que em outros locais do mundo, de forma proporcional, a gente vê a quantidade de inovação que a gente consegue criar em Israel, tá? Então, aqui vocês têm, nesse gráfico, uma coisa que vale a pena depois estudar em números. Isso daqui é um gráfico que mostra o primeiro semestre de 2019, quanto que Israel exportou, sem considerar diamantes, né? Israel é forte em diamantes também, em milhões de dólares. Então, a gente vê que em relação ao mesmo período de 2018, tá? Então, para a América Latina, se a gente olhar, o Brasil exportou 4%, com uma redução de 2% em relação ao período. Tá, se não me engano, no ano de 2018 inteiro, a América Latina importou 3% de tudo que Israel ele exporta, ou seja, o mundo inteiro compra 97%, 96% de tudo que Israel exporta. Ou seja, olha o potencial que o Brasil tem de aumentar, né? Estados Unidos ganha disparada. Então, mas, se a gente olhar aqui no outro gráfico, a gente vê que o Brasil teve um aumento de 11%. Então, apesar do Brasil ter um aumento nesse período de 11%, a América Latina teve uma queda de 2%, né? Também por causa do governo e tudo mais, e também por causa do acordo de livre comércio, como a gente falou. Mas a gente tem um potencial muito grande e é para isso que a gente está aqui. Um pouquinho sobre a população, né? Então, educação terciária, Israel está aqui número 2 depois dos Estados Unidos, engenheiros per capita em número 1, perdão. Excelência em pesquisa está aqui em número 1. Número de cientistas e número de artigos científicos publicados também, Israel tem bastante artigos publicados, que são na verdade, né, são artigos que Israel acaba compartilhando com o mundo. Então, isso aqui são alguns números, né? É claro que de um índice para o outro, depende de como é feita a pesquisa, pode subir para o número 1, para o número 2, para o número 3, para o número 5, mas sempre geralmente é top 10. E não existe uma meta em Israel, acho, vamos ser o número 1. Eu acho que a consequência é ser o número 1. Existem metas em Israel, por exemplo, vamos reduzir em 60% o consumo de combustíveis fósseis até 2025. Isso são metas factíveis. Agora, se para isso tem que transformar bastante inovação e acaba se transformando em número 1, pode ser, né? A parte de investimentos, né? Quantos investimentos Israel tem, como a gente falou, tem mais de 400 hubs de investimento, investidores, então é mais fácil conseguir investimento para projetos bons com uma equipe boa em Israel. Então, aqui o azulzinho são investimentos que a gente consegue em Israel mesmo, e os cinza são investimentos que a gente consegue fora de Israel, tá? Aqui a gente tem o índice de confidência para investimento, tem aqui o Brasil com 2,7, Israel com 3,9, e Estados Unidos 4,2. Isso aqui tudo antes do Covid, né? Talvez mudou um pouco os números. E pesquisa em investimento, em percentual do GDP, aqui está 4,2, 4,2, é um pouquinho antigo, talvez hoje é 4,5, 4,5, 4,6, 4,5, sempre Israel com a Coreia do Sul. Mas para ter uma ideia de números e aonde que a gente pode chegar em potencial. Em relação ao número de multinacionais em Israel, só para vocês terem uma ideia, a maioria, como a gente falou, né, inclusive porque a Nasdaq, né, as empresas abrem bolsa nos Estados Unidos, escolhem o mercado americano, um dos mercados que Israel mais escolhem atuar, ou na Europa também, se a gente somar os países europeus juntos. A gente vê aqui Brasil com uma unidade apenas de, vamos dizer, de empresas, assim,
no Brasil, né, Rússia, Irlanda, Panamá, Finlândia, olha só, um só, e outros países que alavancam Israel muito mais, tá certo? Então, são daquelas 350 que eu falei para vocês, aqui tem algumas, para vocês terem uma ideia só da dimensão, não está todos os números, mas para ter uma ideia da dimensão. Sobre a INA, só para falar um pouquinho sobre a gente, o que a gente faz? A gente é uma agência de inovação privada de Israel, e a gente tem um escritório de apoio para a América Latina em São Paulo, a gente tem o Eduardo, que fica no Rio Grande do Sul, o Roger está ajudando a gente no Mato Grosso do Sul, o Saul ajuda a gente na Bahia, e em vários outros mercados no Brasil, na América Latina e no mundo, tá? A gente percebeu que existe um gap, não só em mindset, mas em várias coisas para a gente conseguir trazer inovação para o Brasil. Então, a gente desenvolveu em Israel um conceito de inovação chamado DSHESH 360, onde a gente trabalha, eu vou mostrar num próximo gráfico, você ficou nesse slide, tanto a parte de inovação, do aperfeiçoamento pessoal, quanto a parte de aperfeiçoamento de empresas e instituições, tá? Além das experiências de inovação, né, das viagens que a gente faz. Quando a gente fala de segmentos de inovação, como a gente falou que são 85% dos segmentos de mercado, então vocês já imaginam que tem bastante coisa, né? Então, energia, agricultura, tecnologias de água, big data, tecnologia de clima, que trabalha com várias verticais, então a parte climática, parte na água, quando a gente fala tanto de purificação de água, quanto de identificação de água. Se eu quero saber, por exemplo, em linha, se a água tem algum problema, né, tipo de contaminante, alguma micropartícula, já consigo fazer isso com uma tecnologia super revolucionária e nova de Israel. A parte de supercapacitores para cidades, para proteger cidades em épocas de blackout, por exemplo, que tem a ver com Smart City, Big Data, estatísticas, análises, Cybersecurity. Israel é muito forte na parte de segurança, tanto na parte de segurança física, que a gente chama de Homeland, quanto na parte de cibersegurança. E a gente trabalha com vários projetos importantes aqui no Brasil, por exemplo. Smart Security, tecnologias aeroespaciais, né? Vocês viram que Israel mandou um foguete não tripulado agora para a Lua. Ele chegou até, sei lá, 50, 100 metros da Lua, e no finalzinho ele caiu umas peças lá dele, mas, tipo, ele foi inteiro para lá, e foi o mais barato que já foi, né? De novo, a fazer tecnologia, resolver um problema que existe, mas de uma forma barata, de uma forma, como a gente consegue fazer a coisa sem gastar tanto dinheiro, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais acertada, de uma forma que seja economicamente viável, de uma forma que o dinheiro volte para o investidor, etc, etc. E assim vocês têm vários outros segmentos de mercado. Aqui a gente fala um pouquinho do conceito de inovação de DSHESH. Só um minutinho. Tá. Então, aqui, esse conceito, a gente trabalha tanto a parte de imersão e aperfeiçoamento, que tem a parte da viagem para Israel, a parte do Academy, a parte de treinamento e consultoria, e na parte que é a parte de aperfeiçoamento pessoal da própria pessoa, e a parte de conexão e implementação, que tem a ver com empresas e instituições. A gente tem uma coisa que a gente chama de membership, como se fosse um clube corporativo de inovação, e isso é um assunto para uma outra palestra. A parte de conexão e desenvolvimento inteligente, e a parte que a gente ajuda as empresas na área de R&D, né, fazer o deployment do R&D delas. Então, isso aqui é um pouquinho delas. Aqui a gente tem... A gente tem como que a gente costuma abordar geralmente nas viagens, né? Quando a gente faz um grupo de viagens, a gente, mais ou menos, 25% a gente leva para visitar empresas startups, a gente faz meetups com empresários e figuras-chaves da inovação, palestras e pitches que inspiram a gente leva a universidade, centros de pesquisa e desenvolvimento, que são os pilares de inovação em Israel, visita organizações do governo, venture capitals e aceleradoras, e, óbvio, não pode faltar uma imersão cultural na vida diária, né, de Israel. Então, aqui vocês veem alguns logos, né, de empresas israelenses, algumas delas famosas aqui no Brasil, e que cresceram, né? Por exemplo, uma empresa que está lá, acho que é o Movit. O Movit foi comprado recentemente pela Intel, assim como a Mobileye tinha sido comprada por 15,3 bilhões de dólares. Ela foi comprada agora por próximo de $1 bilhão. A Movit é uma empresa de mobilidade, né, no transporte público.
E a Intel, ela juntou isso com a Mobileye, que ela já tinha comprado uma empresa israelense também, para fazer a sua divisão de carros inteligentes, carros autônomos, né? Então, de novo, uma tecnologia que se estruturou, cresceu e chegou a um valuation muito alto. Aqui são alguns grupos que a gente acabou levando para Israel, só para mostrar um pouquinho do que é Israel e tudo mais. Falando um pouquinho de Israel e como que a gente chegou lá, né? Existe um livro muito interessante sobre Israel chamado The Startup Nation, um livro que eu recomendo a leitura, e alguns itens que a gente tem sobre Israel. Israel, quando começou lá atrás, de novo, era pântano, era lama. O que Israel tinha de recurso? Israel, então, das figuras-chave que a gente tinha em Israel, que é o Shimon Peres, já faleceu, não muito tempo atrás, ele falou assim: em Israel, uma terra sem recursos naturais, aprendemos a apreciar nossa maior vantagem nacional. O que são? É nossas mentes. Através da criatividade e inovação, transformamos desertos estéreis em campos e florestas e desbravamos novas fronteiras em ciência e tecnologia. Muito bom. Isso que ele falou. Então, realmente, é cabeça, usar a cabeça e transformar, de novo, inovação, cabeça, mentalidade, mindset. O Narendra Modi, que ele comanda a Índia, né, em 2017, em 2018, vamos dizer assim, ele viu que os outros países estavam se alavancando muito em Israel. Ele falou, a Índia não pode ficar para trás. A Índia é um país, vamos dizer, como o Brasil, né? Eu diria que é muito parecido em vários aspectos, a parte do BRICS e tudo mais. Então, ele falou assim, Israel está sempre na vanguarda da inovação. Índia e Israel, como parceiros tecnológicos, podem transformar o mundo. O Brasil agora está seguindo esse caminho também. A pergunta é como fazer isso na prática. E é nisso que a gente quer ajudar. A Índia está crescendo muito com Israel. O Eric Schmidt, que era o presidente anterior do Alphabet é o dono do Google. O Google é por judeus, né, lá atrás, mas ele é presidente do Google. Ele falou assim: Israel está crescendo em termos de empreendedorismo porque vocês têm uma cultura que lhes permite desafiar a autoridade e questionar tudo. Não quer dizer que tem desrespeito necessariamente, mas existe uma coisa que a gente chama de chutzpah, ou também um motivo para uma próxima palestra. Como que isso acontece? Ele falou assim, vocês não seguem as regras de forma tradicional. E eu até brinco do John Kennedy, né, presidente dos Estados Unidos, que ele profetizou, eu até brinco lá atrás, Israel não foi criado para desaparecer, Israel irá durar e florescer. Isso ele falou lá atrás. A gente sabe que existem países, né, Israel é cercado por países que não fazem comércio com Israel, então se Israel pudesse vender para os países vizinhos, vamos dizer, o PIB de Israel seria muito maior. Israel tem que trabalhar com países em outras regiões. E existe, né, até alguns países que fazem um movimento de boicote contra Israel. Israel já perdeu mais de 100 bilhões de dólares com esses movimentos. E ele falou que mesmo assim Israel vai florescer. Israel realmente, a gente vê como Israel só cresce e Israel ajuda o mundo, tanto na parte de ajuda humanitária, né, tanto em problemas ambientais que a gente teve, vamos dizer, no Brasil, ou no Haiti, ou em outros países do mundo. Então são vários ajudas que Israel faz com seus vizinhos também, e toda essa parte de cultura, de Tikkun Olam, que a gente tem dentro da nossa cultura, que é de melhorar o mundo, de ajudar as pessoas. Também isso é um motivo, é uma coisa que está dentro, intrínseca do povo judeu. Então, muitas vezes você pergunta pro israelense, por que você faz isso? Para ganhar dinheiro? Ele falou, não, se eu ganhar dinheiro vai ter consequência. Eu estou fazendo isso realmente porque eu acredito que é uma deficiência, é uma coisa que eu quero melhorar no mundo. Então, é uma outra coisa que a maioria das vezes é o que estimula as pessoas, né? O dinheiro acaba sendo consequência e muitos acabam realmente ganhando muito dinheiro, e muitos eu vejo que acabam doando de forma gratuita tecnologias que poderiam valer bilhões de dólares, e que eles fazem isso virar open source e não ganham um centavo com isso. Às vezes ganham algum dinheiro para dar palestra, mas tipo, não muito mais que isso. E a gente sabe do novo patamar de relações do Brasil com Israel, né, desse novo governo, onde o Netanyahu, que agora foi, né, teve de novo pela terceira vez eleições, e agora ele criou um governo de coalizão. Ele falou assim, os laços de fraternidade e aliança que o presidente mencionou são reais e podem nos levar a longas distâncias. Israel é a terra prometida e o Brasil é a terra da promessa do futuro. Israel quer ser parceiro do Brasil nessa empreitada, e realmente, a gente fala que o Brasil, né, o celeiro do mundo agro, Israel é o celeiro da tecnologia, e o governo também está empenhado em fazer com que isso aconteça. Então,
temos tudo para dar certo, né? Então é isso aqui. Falando um pouquinho de cases, a gente, em inovação e pesquisa, a gente sabe de várias iniciativas, mais de 90 iniciativas em várias frentes, muito forte em Israel contra o Covid, né? Inclusive, alguns institutos de pesquisas, como o Migala, a Tal, eles estão com projetos muito avançados nesse sentido. Não sei se o time to market deles é tão rápido assim, até chegar no Brasil e tudo mais, se é de hoje para amanhã, né? Demora um pouco mais que isso, mas é só para saber que existem perspectivas, vamos dizer, curto, médio prazo para isso. Na área de desenvolvimento, Israel é muito forte. E vou falar um pouquinho sobre mobilidade, que era uma das pautas. Uma coisa interessante que eu acho sobre mobilidade, vou trazer aqui um exemplo para vocês, é essa parte da chutzpah israelense, né? Chutzpah, na verdade, seria cara de pau. Imagina que alguém falar para vocês para resolver um problema para o mercado automobilístico. Então, o carro, ele tem todas as suas peças. Então, você vai pensar, como eu posso melhorar a suspensão do carro? Como eu posso melhorar sei lá, o sistema da embreagem, né, ou, sei lá, a tração. O pessoal falou assim, não, sabe o quê? Vamos reinventar o carro inteiro. Então, eles pegaram o carro e criaram um novo conceito totalmente para o mercado de carros. O que eles fizeram? Eles criaram um sistema de carros, aliás, perderam muito dinheiro e muito tempo nisso, criaram um sistema onde todos os componentes principais do carro, amortecimento, motor, etc e tal, está dentro da roda. Então, se der algum problema no carro, você simplesmente tira esse módulo da roda, ou troca esse módulo inteiro, ou conserta ele, e já coloca de novo. É muito mais rápido na mecânica, muito mais fácil, muito mais sustentável e tal. E quando eles foram apresentar, depois que a solução ficou relativamente pronta para as montadoras, acharam, puxa, eles vão rir da gente, será que vão aceitar, será que não vão aceitar? E, para surpresa deles, foi uma coisa que as montadoras gostaram, né? Isso aqui tem muito mais a ver com carro elétrico do que com carro a combustão, vai demorar um pouquinho ainda para entrar no mercado, não muito, mas um pouquinho. E muitas montadoras começaram a investir nisso. Quando a gente fala em inovação e mobilidade e das empresas de Israel, aqui esse gráfico é só para mostrar para vocês um pouquinho. Então, se a gente olhar aqui as principais empresas de montadoras do mundo de carros, ou elas estão buscando tecnologias para comprar empresas ou tecnologias em Israel, ou elas têm investimentos locais em empresas de Israel, ou elas têm centros de R&D em Israel, funcionários mesmo trabalhando em Israel. Isso dá para vocês um exemplo do mercado automobilístico. E aqui tem um gráfico maior em cada quarter, em cada ano, de 2014 até 2018, como que foi feito esse investimento. Na área de agricultura também, Israel é um mercado muito forte. Por quê? Porque Israel, ele precisava de comida, não era fácil para Israel ter comida, não é, tinha que plantar, e era um deserto, Israel era pântano, não tinha como fazer. Então, Israel foi obrigado a desenvolver numa terra que em sua maioria era deserto, ou era lama, ou era pântano, soluções que dessem resultado, e em pouco espaço. E Israel começou a trabalhar nisso, e conseguiu desenvolver várias tecnologias, como algumas tecnologias são famosas, mas no Brasil não são muito empregadas, porque falam que no Brasil tem muita água, mas depois reclamam que no Brasil tem estiagem, depende da região do Brasil. Então, sim, dá para fazer alguma coisa em conjunto. Existem várias outras soluções que fazem parte de projetos um pouco mais complexos que a gente pode falar. Então, a tecnologia de gotejamento já está presente no Brasil, a gente consegue desenvolver projetos com ela, é uma delas. Agricultura de precisão, e também tem várias startups brasileiras trabalhando, e dá para fazer muita coisa junto com Israel, onde, de novo, como a gente falou no começo, dados são muito importantes, os dados são realmente importantes. Então, a gente vê aqui alguns exemplos de tecnologias, né? Israel tem muita estufa e tal. A parte de água é muito importante, a parte de pragas, né? Existem vários jeitos de controlar praga, tanto de forma biológica quanto de forma N formas, então, de controlar pragas. Então, você pode tanto colocar animais que comam as plantas, né? Tipo, vou mostrar no WhatsApp, circulou aquela foto dos 100 mil patos que foram comer os gafanhotos, né? Então, desde coisas parecidas com essa, mas um pouco mais complexas, até soluções de agrotóxicos que não agredem o meio ambiente, coisas ou plantas que nascem mais fortes, que a praga já não consegue consumir ela, e assim por diante.
Inovação na área do solo, imagina que a gente consiga trabalhar o solo de uma maneira que as próprias sementes já consigam absorver melhor o solo, tanto os nutrientes quanto a água. O que a gente consegue com isso? A gente precisa de menos nutrientes, a gente precisa de menos fertilizante, a gente precisa de menos adubo, e a gente precisa também de menos umidade, menos água também, porque a planta consegue absorver melhor. Então, a gente já tem tecnologia e processos e modo de fazer isso, então podemos também compartilhar. Na área da colheita, né? Na área da colheita, eu vi que no Brasil também a gente já tem máquinas que colhem, por exemplo, laranja. Em Israel tem, por exemplo, como vocês veem nessa máquina, tecnologias que a gente pode usar e tal. Uma das coisas fortes que tem em Israel é a parte de tecnologias para visão, né? Então, ele consegue olhar uma maçã, pega a maçã sem estragar ela, coloca já na esteira e já vai para o pote de uma forma tranquila. São só alguns exemplos que eu colhi para vocês. Então, de novo, agricultura de precisão, que ele vê a árvore, o que ela está sentindo, é como se fosse conversar com as plantas. Então, de novo, se for muito caro, não vale a pena. Então, tem que fazer de um jeito que vale a pena, tá certo? Imagina, se for muito... Então, a pergunta é, como fazer de um jeito que vale a pena? Então, aumentar a produtividade para que compense e assim por diante. Então, sim, Israel faz com que isso aconteça. E, vocês viram, né, o tomate cereja é uma planta que é um fruto que Israel desenvolveu. Né, hoje, em casa, meu filho adora tomate cereja. Então, eu vejo várias iniciativas de pesquisa em Israel, inclusive algumas que vieram do Brasil, mas principalmente de outros lugares do mundo, onde pedem para que se produza sementes para que a planta tenha uma coloração diferente, ou que tenha uma qualidade diferente, ou que tenha alguma coisa diferente. Isso e aí os pesquisadores falam, isso é possível com base nisso, mas vai custar X ou Y. Isso também é uma coisa que a gente consegue fazer e costuma valer a pena. Parte de controle, então, como eu falei, a parte de água, a parte de nutrientes, a parte de pós-harvest, né, pós-colheita, ou criar laboratórios para a área do campo é uma coisa muito importante. Inovação na parte de água e telemetria, eu já trabalho em projetos assim, em outras multinacionais que eu trabalhei há mais de 15 anos, inclusive no Brasil. A parte de estufas é uma solução muito interessante, que você pode criar estufas ou microestufas como uma solução para complementar a renda do pequeno produtor, por exemplo, para que quando tem a estiagem, por exemplo, na soja, ele possa ganhar dinheiro, sei lá, estou chutando, tá com melão, fazendo melão, ou tomate, e com controle e com custo mais reduzido. Então, você consegue fazer com que pequenos produtores tenham menos problema com variações, vamos dizer, e outras coisas e tal. Irrigação, como eu mostrei antes, né, pode ser tanto de gotejamento como um mix de várias soluções. O gado leiteiro no Brasil, a gente tem uma diferença do gado leiteiro do Brasil com o de Israel. O gado leiteiro de Israel é principalmente confinado, no Brasil é de pasto, mas muitas tecnologias que a gente usa lá, a gente consegue implementar para cá, e a gente tem um problema no gado leiteiro que a gente pode endereçar e a gente tem soluções para trabalhar ele. Então, se tiver alguém ouvindo a gente da área de gado e de leite, fala com a gente tem soluções que a gente pode ajudar, tanto na área de qualidade, quanto na área da saúde do animal, quanto na área de dados e assim por diante. Esse aqui é um dos projetos, assim, que vou dizer que eu gosto bastante, que é na área de dados, que é uma coisa que eu acho que o Brasil precisa, e se a gente tiver mais dados, e dados com maior qualidade, como a gente consegue obter no Brasil, com esta startup israelense, que é uma empresa que já arrecadou, vamos dizer assim, dezenas de milhares de dólares, e trabalha muito forte nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo, que a gente está agora trabalhando alguns projetos aqui na América Latina, no Brasil. Fazer com que o agricultor, na área de agro, e as indústrias, na área da indústria, e outras verticais de mercado em outras áreas, consigam, através de dados mais apurados, que pode ser radiação solar, pode ser grau de radiação solar, pode ser precipitação, pode ser umidade, pode ser qualidade do ar,
chuvas, etc, etc e tal, a gente consegue trabalhar tanto a parte histórica quanto a parte do real-time, do tempo real, quanto o forecast futuro de uma forma mais acurada. A gente pode, por exemplo, mandar para o agricultor um SMS, falando para ele, opa, baseado hoje na condição climática, não vale a pena fertilizar o solo, ou hoje vale a pena fertilizar o solo de uma forma diferente. Então, são coisas que a gente consegue trabalhar e agregar muito valor para todo o ecossistema da região. Então, de novo, precisamos fazer com que isso aconteça, né? Então, para isso, a gente precisa de parceiros que façam com que isso vá para frente de verdade. Aqui a gente tem algumas telas dessa parte do clima, então a gente consegue ver que a gente consegue uma junção de dados de IoT, como vocês podem ver em cima, né? De drones, de carros, de satélites, de aviões e de N outras ferramentas que a gente coleta esses dados, e a gente consegue criar plano de ação para ele. Então, quem tiver alguma ideia sobre isso, também pode falar com o Roger vai trazer para a gente essa demanda e vamos tentar fazer alguma coisa em conjunto. Então, é isso que eu ia apresentar para vocês de forma geral. Esses são os meus contatos. Então, eu agradeço o tempo de vocês. Roger, com você. Muito bom, obrigado, Mochico. Acho que foi uma apresentação bem elucidativa e visual, né? E, obviamente, que quem, às vezes, não conseguiu acompanhar tudo vai poder, acredito que ficará gravado aqui. Então, quem não conseguiu assistir tudo pode assistir depois. Nós temos algumas perguntas, mas antes de fazer essas perguntas, eu gostaria de ler dois comentários aqui que eu achei super bacana. Um é do Ângelo Prochman. Se eu errei na pronúncia, perdão, Ângelo. Prochman. Ângelo Prochman, o Prochman. Ele até tem perguntas depois também, lá embaixo. Ele falou assim, que ele pôde assistir uma palestra lá no Porto Digital, que tem em Recife, que inclusive é uma referência na área de empreendedorismo e inovação, né? Há anos atrás ele pôde assistir e que realmente Israel é um exemplo a ser seguido. Despertou o potencial inovador e empreendedor na população. Olha que bacana, gostei do comentário do Ângelo. E também achei bacana o comentário da Rafaela Bandeira. Ela escreveu assim, impressionada com quão pouco sabemos sobre essa potência que é Israel. Temos muito a aprender com eles. Parabéns ao comércio exterior, o Comex da SEDEX, né? Que é aí gerenciado pelo nosso amigo Paulo César, pela excelente iniciativa. Muito bom, show de bola. Gostei desses comentários aqui, né? E antes de partir para as perguntas, eu quero pedir para vocês que estão aqui conosco, é um webinar, o objetivo nosso não é ter muita quantidade, realmente é ter qualidade. Eu sei que quem está aqui são pessoas-chave que vão disseminar. Esse é o primeiro de uma série que nós vamos fazer, né? E então eu queria pedir para vocês, primeiro agradecer a presença de vocês, e segundo pedir para vocês compartilhem esse link, porque dá para a pessoa pegar e assistir ainda, ela pode continuar assistindo, tá bom? Então vamos lá, vamos à primeira pergunta aqui, a equipe já me passou, então eu vou seguir pela ordem. A primeira pergunta é do Araquém Midon, da Agraer. O Araquém, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu sei quem ele é, uma pessoa que é uma referência para nós aqui no agronegócio. O Araquém é extremamente proativo e participativo, ele contribui muito para o ecossistema do agronegócio e até além disso, né? Então, queria aproveitar e parabenizar o Araquém, a equipe dele, o pessoal lá da AgroInova, todos da AgroInova, né, também. E o Araquém perguntou o seguinte, isso para você, Mochico, vai lá. No seu ponto de vista, quais os desafios a serem superados aqui no Brasil para fortalecer os ecossistemas de inovação e o agronegócio? Essa é a pergunta. Quer que eu repita, Mochico? Não, quais são os... Perfeito. Vamos lá.
São vários os desafios. Em Israel, por exemplo, a gente trabalha muito esse assunto que no Brasil a gente também trabalha, né? A parte de cooperativas, no sentido que a gente tem os kibbutzim, os moshavim, mas que são um pouquinho diferente, mas que o Brasil tá avançando bastante. Uma das coisas que eu vejo que no Brasil, estou falando agora do pequeno e do médio, tá, produtor? E isso é uma maioria, vamos dizer, dos produtores que a gente tem, eles têm uma dificuldade de crédito. Então, eles às vezes trabalham algumas safras para que dão certo, algumas não dão certo, e acaba sendo uma montanha-russa de emoções, por dizer assim. Então, às vezes tem problema de financiamento de crédito, ou às vezes no ano que sobra mais, eles conseguem fazer mais coisas com o dinheiro que sobra, às vezes sobra menos, e é difícil planejar dessa maneira. Se tivesse como fazer, vamos dizer assim, para o pequeno e para o médio, trabalhar com eles para que eles conseguissem ter uma estabilidade na sua produção, né, e na sua receita, isso aqui seria uma coisa legal. Para isso, a gente tem algumas soluções. Não é uma solução, compra uma tecnologia e acabou. Como a gente falou, a tecnologia tem que ser um meio e não o fim. Então, a gente tem empresas que desenvolvem projetos em Israel, em vários lugares do mundo, a gente tem como case, onde elas mapeiam toda a região e elas desenvolvem alguma solução para ela. Vou dar um exemplo para vocês. Foram procurar água no deserto de Israel. Falaram, de repente, a gente cava o deserto de Israel, a gente vai encontrar água, e aí vai ser mais fácil, não precisar desalinizar tanta água, né, e vai ficar tudo mais tranquilo, vai precisar de menos tubulação e tudo mais. Cavaram, e encontraram água. Só que tinha um problema. Qual é o problema? A água era salgada. O que você faz com a água salgada? Eles pensaram, o que a gente pode fazer com a água salgada? Roger, o que a gente faz com a água salgada, Roger? O que a gente faz? Boa pergunta. Não me coloca nessa. Eles deveriam criar peixe de água salgada no deserto. Então, tem peixe de água salgada no deserto de Israel. Esse é um exemplo. Igual que muitos anos atrás no Chile, pensaram, o que a gente pode fazer com água gelada? Na época era a Noruega que vendia salmão, certo? Aquele salmão que a gente come aqui no Brasil do Chile. E aí falaram, vamos talvez fazer salmão. Não, mas salmão é na Noruega que o pessoal compra. Ninguém vai comprar salmão do Chile. A gente vê que a maioria dos lugares, pelo menos que eu vejo, compram salmão do Chile. Então, é uma mudança de mindset que a gente pode fazer. Então, eu dei um exemplo das microestufas. Isso faz parte de um pequeno projeto. Se o pequeno produtor puder ter alternativas de receita, ou trabalhar com irrigação, ou trabalhar com a solução climática que a gente falou, para ele saber melhor informações sobre o clima, e etc e tal, mas a gente consegue fazer isso. O problema é que o pequeno produtor ou o médio produtor sozinhos não conseguem bancar o custo de uma tecnologia de forma individual. Então, o que a gente tem que fazer para isso dar certo? A gente tem que fazer isso a gente tem que fazer com que alguém banque, algum benfeitor banque isso para a região, esse projeto, esse estudo, e podem acreditar que o valor investido depois num grande projeto, são projetos de infraestrutura grandes, para uma região grande também, esse dinheiro costuma retornar para a região depois de 4, 5 anos. Né? Às vezes, um mandato político é de 4 anos, então nem sempre é só um governo que faz isso, às vezes é governo, mas principalmente a iniciativa privada, cooperativas, bancos de fomento, mas eu acho que isso é um dos desafios, né? Então, muitas vezes a gente consegue, como eu dei o exemplo do carro, né? Pensar em soluções que a gente não pensou. Então, não é só a pessoa pensar em inovação para mim. Então, eu quero trazer inovação para minha empresa, para eu ter um diferencial competitivo. Isso é uma coisa. Então, eu vou vender mais do que o meu vizinho. Outra coisa é fazer para que toda a minha região aqui no Rio Grande do Sul, consiga crescer junto. E aí a gente pode trabalhar no marketing da região, falar a soja né, da região é melhor. E assim por diante. Eu acho que esse seria uma parte do desafio que a gente consegue trabalhar junto. Não é impossível, é fácil de fazer, só tem que envolver as pessoas que realmente querem. E tem que fazer isso de forma rápida, não adianta ficar pensando muito. Tem que fazer, e às vezes você erra um pouquinho, você ajusta no caminho até dar certo. E não é muito caro. Sim. Bacana, até reforçando e até complementando a resposta do Mochico,
Em poucas palavras, né, ainda respondendo, tentando ajudar também a responder a pergunta do Araquém, um caminho é envolver alguns atores estratégicos, né, sendo eles provavelmente da iniciativa do setor público ou da iniciativa privada. Eu acho que é importante, nós estamos num momento colaborativo, então, setor público, setor privado, trabalhando juntos, né? Quando a gente fala do setor privado, no nosso caso aqui, do agronegócio, que é muito forte, as cooperativas, elas têm um papel fundamental também. Então, e também, obviamente, os órgãos aí do governo, né? Do Sistema S, enfim. Então, isso é bacana. E o Mochico falou algo no início que é muito importante. Tem gente que pensa, que confunde, né? Fala, tecnologia, tem muita gente que fala até mal de tecnologia. Mas a tecnologia, eu falo isso até para os meus alunos da pós-graduação da FGV. A tecnologia é o meio e não o fim, né? Qual que é o fim? O fim é o nosso objetivo, é o bem-estar, é que a comida chegue na mesa das famílias, né? É que toda a cadeia funcione. É o que eu até comentava na roda, no grupo lá nosso da Ecoinova, que a gente consiga fazer aquela roda girar, a roda dos atores, de uma forma consistente, de uma forma saudável, onde cada um vai fazendo o seu papel e pode fazer de forma integrada também com alguns outros atores, né? É algo que já tem acontecido aqui, viu, Mochico? Tanto por iniciativas aí do pessoal do agronegócio, como também do Sistema S, aí, principalmente o SESI, Sebrae, né? O Sebrae fazendo a parte dele, o SESI, com uma força grande também, a própria Agraer, né? Que tem aqui o nosso querido Araquém, que representa e faz um trabalho nas redes sociais muito bacana. Eu tenho seguido o trabalho dele, tenho aprendido muito com eles. Mas eu acho que é por aí, Araquém, é envolver esse pessoal, porque não adianta a gente sair fazendo aí, tá muito modismo esse negócio de startup, scale-up, scaler, unicórnio, decacórnio, né? No mundo de inovação não é só isso, isso é uma parte. Se a gente olhar a roda lá, a gente tem que pensar mais com o pé no chão, não é? Então, nós temos que... o primeiro passo a Ecoinova está tentando fazer, e eu sei que a Agroinova também, né? É sensibilizar, conscientizar as pessoas, primeiro as pessoas chaves, os atores chaves envolvidos, né? E também a população. Então, isso é um propósito nosso, né? Um propósito da Ecoinova MS, que é sensibilizar, conscientizar os atores de que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. É importante juntar o agro com a construção civil, de repente fazer um trabalho, não só ficar cada um no seu quadrado. É claro que na hora de trabalhar especificamente, cada um vai fazer a sua especialidade. Mas, em resumo, é isso. Envolver quem tem força para fazer, para empurrar e o negócio acontecer e dar abertura para a troca de conhecimento das nações. No caso aqui, Israel-Brasil. Eu queria só complementar que desde que você Roger, da Ecoinova, a MS me convidou para fazer aquela mini palestra lá no Living Lab. Living Lab, que é um grande parceiro nosso também. Foi bom você falar, eu acabei não falando aqui, né? O Living Lab é um grande parceiro nosso. Sim, aí no Mato Grosso do Sul, eu conheci o pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia, e a gente se aproximou bastante, né, através do Paulo César, do e da Prefeitura, e todo mundo de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. E a primeira pergunta que a gente fez, né, nesse estudo que a gente está tendo, é se a região tem interesse em dar esse passo para frente. E a resposta foi assertiva, foi que sim. E a segunda pergunta foi, a gente teria key players, que poderiam bancar esse tipo de projeto, vamos dizer assim? Aí a resposta foi que sim, não é uma coisa que é tão fácil, tem que apresentar o projeto, tem que trazer todo mundo que estaria interessado para sentar numa mesa e discutir. Obviamente que na hora da execução, as pessoas que já trabalham com inovação da região vão ter que todo mundo arregaçar as mangas para fazer juntos, mas tem que saber como o interesse tem, já tem pessoas trabalhando com isso, tem que só saber agora quem vai bancar. Uma vez que a gente sabe quem vai bancar, a tecnologia a gente já tem, a gente tem o problema, a gente tem a solução, tem que só agora viabilizar. É muito fácil, só ter os players envolvidos juntos. E esse é o trabalho agora que vocês têm na mão. Legal, então, só aproveitando aqui, agradecer ao Living Lab, a gerente da Living Lab é a Leandra, não sei se ela está aqui na live, não consegui ver, mas agradecer que ela foi a primeira porta que abriu aí, juntamente com o pessoal da Agroinova também, né?
então, da Senar, né? Então, foi muito bom. E claro, da SEDESC. Bom, vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta é do Ângelo. Tudo bom, Ângelo? Obrigado pela presença aí. Ah, Araquém, obrigado pela presença, viu? Uma satisfação ter você aqui também. Ângelo, a pergunta do Ângelo é o seguinte: o Ângelo é da Central de Projetos da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e a pergunta dele é o seguinte: sobre a plataforma Digital, ela é uma iniciativa pública ou mista com negócios privados? O que é? Ela é uma iniciativa pública ou mista com negócios privados? Mochico. Eu não sei, vou ter que perguntar para os... Só lembrando, as perguntas estão bem aqui abaixo do Mochico, tá, pessoal? Na tela aí, quando fica a tela grande, elas estão ali, ó. Tá o nome da pessoa que fez a pergunta e a pergunta, tá? Então, eu de verdade não sei se ela é gerida por uma iniciativa pública ou uma iniciativa privada, ou uma iniciativa privada bancada por poder público, ou capital misto entre poder público e privado. O que eu posso falar sobre o governo em Israel é que o governo ele investe muito em inovação. Então, lá atrás, Israel teve se vocês viram o gráfico que eu mostrei, o capital que Israel consegue trazer de próprio Israel para as startups é X, e o capital que Israel traz de outros locais é muito maior, certo? Como que Israel conseguiu isso? No começo não foi fácil, teve que convencer os investidores externos para fazer isso. Né? Hoje vocês viram, os Estados Unidos e Israel estão juntos, ou seja, no índice de confiança dos investidores. Então, no começo, o governo de Israel fez uma coisa assim, falou para o investidor, investe em Israel. Se por acaso não der certo, eu sou o garantidor, eu vou garantir para você uma grande parte da operação. E se der certo, você pode comprar de mim, vamos dizer, pelo valor de custo, tá? Estou simplificando mais ou menos a operação, mas olha só. Então, isso foi o começo. O investidor falou, opa, isso vale a pena, porque se der certo, eu ganho. Se eu perder, eu não perco tanto. Vale a pena ou não vale? É um negócio da Índia. Isso foi lá atrás. Então, os investidores começaram a investir. O que aconteceu? Teve dinheiro, teve networking, começou a dar certo, e dar certo, e dar certo. E só para vocês saberem, Israel investiu muito dinheiro. Israel já recuperou, se Israel fosse vamos dizer, um fundo de investimento, Israel já recuperou 8 vezes o que ele investiu, né? Então, para cada, vamos dizer, $1 que Israel investiu, pelo menos $8 ele já recebeu de volta. Talvez o número está um ano desatualizado, mas é só isso. Então, o governo tem um papel fundamental em Israel, desde iniciativas como a Autoridade de Inovação de Israel, que é um órgão do governo que promove a inovação em Israel. Inclusive, teve no ano passado acordos com o FINEP, com o IMBRAP, de projetos conjuntos, né, igual que Israel faz com outros países. Então, ano passado teve com o Brasil também. Espero que tenha, depois do Covid, de novo. Se tiver, eu conto para vocês. E eu acho que o governo tem um papel muito grande. De novo, sempre tem que criar estratégias certas. Agora, em relação a essa plataforma específica, eu posso pesquisar e falar para o Roger, que o Roger fale para você, tá bom? Tá. Beleza, pessoal. Infelizmente, a gente tem um fator tempo que a gente tem que cumprir, a gente vai ser mais objetivos aqui. Então, vamos lá. Continuando com as perguntas, agora do nosso parceiro Paulo César, do Comex SEDESC, perdão. Por que as empresas de Israel nascem voltadas para a internacionalização? Excelente pergunta. E tem a segunda. 2. Quais seriam os investimentos prioritários que Israel poderia realizar no Brasil? Tá aí, Mochico. Acho que dá para pôr as duas aí embaixo, né? Sim, coloca no private só para ficar mais fácil. Então, a primeira pergunta foi internacionalização. Então, tem alguns fatores, né? Não sei se eu vou falar todos, mas tem alguns deles. Primeiro, no início de Israel fez as inovações que ele precisava para ele mesmo. Então, ele precisava de comida, então trabalhou agricultura. Como a gente consegue produzir mais, né? Precisa de infraestrutura, como a gente consegue fazer uma infraestrutura melhor. Por exemplo, o meu avô, lá atrás, na década de 1948, por aí,
ele foi o primeiro que inventou lá em Israel um sistema para refrigeração em geladeiras. Então, o que o governo de Israel fez na época? Falou, todo mundo compra do meu avô. Então, meu avô era engenheiro naval, né, com doutorado, que ele veio da Rússia e migrou para Israel, e ele fez isso. Legal, uma vez que você abasteceu o mercado israelense, viu-se que tem essa demanda em outros lugares do mundo, que Israel tem essa vontade de ajudar outros países do mundo também. Então, por exemplo, eu tenho primo em vários lugares do mundo, né? Então, os judeus, geralmente, né, os israelenses têm primos em vários lugares do mundo, assim que acontece, né, desde há 2.000 anos atrás, desde a destruição do nosso templo, os judeus foram espalhados no mundo. Então, a gente acaba tendo primos em várias regiões. Então, um conta para o primo lá, que conta para o primo ali, isso é uma coisa que também acaba ajudando e acaba disseminando a informação. Isso eu estou falando ainda antes da época da internet, né? Hoje, com a internet, com WhatsApp e Zoom e etc., ficou ainda mais fácil, né, a disseminação da informação. Outro fator importante é que Israel, ele tem só 9 milhões de habitantes, então existe um limite de quanto você consegue fazer para Israel. Então, a mesma solução que você consegue resolver para Israel, você vai ter quantos clientes lá em Israel? 9 milhões. E o mundo inteiro que existe essa carência do mesmo mercado, também precisa. Então, esse é o número 2. Número 3 é que, muitas vezes, o investimento vem de fora, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, como o investimento ele vem de fora, então, muitas vezes, o investidor ele quer, pelo menos, controlar a parte financeira, ou controlar a parte de marketing. Ele falou, opa, se eu sou americano e eu estou investindo, eu quero que primeiro você traga a tecnologia para os Estados Unidos, que é o meu mercado, são os meus amigos, né? E são os meus clientes que eu conheço, e só depois você vai vender para a Europa e só depois para o Brasil. Então, esse é um terceiro fator. Esse é um dos motivos que eu tento incentivar os brasileiros a tentar investir mais em P&D, em pesquisa e desenvolvimento em Israel, para que a tecnologia chegue mais rápido para o Brasil. E assim por diante, tem alguns fatores que vão nesse caminho, e esse é o negócio. Qual que é a segunda pergunta, Roger? A segunda vai ser colocada aí, quais seriam os investimentos prioritários que Israel poderia realizar no Brasil? Esses investimentos, eu não sei se ele quis dizer só financeiros ou em termos de conhecimento, de trazer conhecimento, né, e práticas. Então, eu vou falar, hoje, se a gente olhar naquele gráfico que eu mostrei, o índice de confiança do investidor, infelizmente, né, eu posso dizer que, infelizmente, a mídia não ajuda também, né, a fazer com que nossa imagem lá fora fique boa, não importa os motivos, mas é o que acontece, e geralmente as pessoas estão tirando dinheiro, né, não investem tanto, então se Israel, isso é uma coisa, então se a parte financeira, a não ser que a gente crie algum projetos de R&D conjunto, Brasil e Israel, aí o investimento não vai vir para cá, ou a gente consiga pegar uma empresa brasileira e achar um sócio local em Israel de alguma maneira, para algum projeto que seja interessante, aí às vezes a gente consegue captar, mas trazer dinheiro para uma startup brasileira, talvez pelo mercado a gente consiga, ou alguma coisa assim. Agora, se for a tecnologia, Israel tem muitas tecnologias para várias áreas, né? Então, depende muito da pessoa que for trazer, qual é o motivo que ela está trazendo. Se é uma pessoa que, por exemplo, geralmente a pessoa investe no que ela conhece, né? Então, se é alguém que vai investir no mercado do leite, então ele vai querer investir em soluções para o gado leiteiro. Então, pode ser saúde animal, pode ser genética, pode ser várias soluções ligadas à pesquisa. Então, pode fazer pesquisa junto com a Embrapa, pode trazer tecnologia, pode desenvolver tecnologia em conjunto e assim por diante. Mas alguém vai, de novo, nesse caso, alguém do Brasil ou de algum outro país, se a gente fizer algum build to suit, vai ter que entrar com o dinheiro. Então, investimento é muito relativo. Mas precisa ter profissionais que vão fazer isso acontecer. Beleza. Vamos em frente. Lembrando, qualquer dúvida, pessoal, depois vocês podem mandar após o término, tá? Vamos lá, então. Próxima pergunta. Até falou em gado leiteiro, vai ter uma pergunta lá embaixo da Rafaela. A gente chega lá. Maurílio Barbosa, da Unicamp. Tudo bom, Maurílio? Vamos lá, vamos ver sua pergunta. Maurílio disse o seguinte: pesquiso em meu doutorado a carne cultivada na perspectiva do marketing, entre parênteses, percepção do consumidor. Fecha parênteses, existem startups em Israel com esse tema?
eles estão fazendo investimentos em pesquisas no Brasil? Tinha pesquisa em meu doutorado do marketing. É a pergunta do Maurílio Barbosa, pesquisador da Unicamp. Tá. Eu achei que eu não ia falar sobre esse tema, mas eu vou falar um pouquinho e me fala, Maurílio, se eu estou respondendo certo. E eu vou falar também uma parte do meu ponto de vista. Existe uma tendência para a proteína, né, vamos dizer, até 2050, ou 2030, 2050, de consumo muito grande. Então, vai dobrar, triplicar, né, o consumo de proteína no mundo. Então, hoje, o Brasil está muito forte nisso, porque a gente tem bastante gado, né? Gado, rebanho, é o nosso forte. Mas já existem muitas pesquisas fora, em Israel, em outros lugares do mundo, que são para alternativas de proteínas, tanto de carnes em laboratório, quanto de insetos, quanto de várias outras, tanto de com base em soja, que sim tem a ver com o Brasil, que estão acontecendo. Então, por outro lado, por que eu falo isso? Não porque a gente precisa investir nisso no Brasil, mas se a gente não tiver consciência que isso está acontecendo, a gente precisa, de outro lado, investir aqui no Brasil em saúde animal, em controle de qualidade, em fatores que vão ajudar com que as pessoas queiram consumir a nossa carne, os nossos bens que a gente produz aqui no Brasil. Porque se a gente não fizer isso, é possível que no futuro vai acontecer algum jogo, opa, o que vale mais a pena? O preço é o mesmo. Uma carne que tem controle de qualidade melhor ou uma carne que tem um controle de qualidade melhor? A gente sabe que em uma década pode mudar uma forma de se pensar. Então, eu acho que se a gente for investir em tecnologias para cá, tem que ser em saúde animal, em rastreabilidade, em qualidade dos insumos, né, dos animais, em qualidade de vida deles, inclusive, e assim por diante. Bacana. Muito bom. Espero que tenha respondido. Se não, Maurílio, você pode falar com a gente depois do webinar aí, tá bom? A gente vai trocando ideia. Vamos deixar todos contados. Vamos lá, então. A próxima pergunta é da Rafaela Bandeira. A pergunta é a seguinte, Mochico. A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, que é o lugar que ela trabalha. Quais são as técnicas utilizadas em Israel para o aumento de produtividade do gado leiteiro? E outra, temos áreas de pastagens, mas o setor produtivo é de animais fechados em freestall ou compost barn. Está aí na tela. Sim. Bom, tecnologias, temos bastante tecnologias, desde a área que envolve a saúde do animal. Então, por exemplo, tecnologias para ajudar o animal que tem mastite para curar mais rápido, por exemplo. Sei lá, com tipo de ultrassons. Tô falando de forma por cima, tá? Tecnologias que você consegue identificar se o animal está doente de uma forma mais rápida. Estou falando tanto de bovino, quanto de frango, quanto suíno, tá? Também para o gado leiteiro. O conforto para o animal. Você consegue medir a temperatura dele. Isso já tem umas tecnologias no Brasil também. A parte de Big Data, nessa área também é muito importante, a parte de gerenciamento disso. Então, existe, é muito forte a parte de farming, no gráfico, que não sei se eu apresentei ou não, mas uma das áreas fortes em agro que Israel investiu é na área de farming, e uma parte grande na área de gado leiteiro. Então, tecnologia, a gente tem bastante. De novo, eu sempre falo que o desafio qual que é? Não é pegar só o grande produtor e colocar na fazenda dele, é fazer com que seja acessível também para o pequeno e para o médio, porque senão o que vai acontecer? O pessoal vai falar, ó, vai ver que não vale mais a pena produzir o leite, porque a gente sabe que o preço do leite para o produtor, às vezes, é muito acirrado, o custo é alto e às vezes não ganha tanto, ou se ele não é um mega produtor.
Então, ele vai falar, puxa, agora eu não quero mais trabalhar com leite, eu queria trabalhar com soja, então vai ter menos leite no mercado. Então, a gente tem que criar um ecossistema também no leite que seja economicamente viável e que seja bom para todo mundo, tanto para a indústria, que ela vai saber qual fazenda tem o melhor leite para qual produto, por exemplo, ou você consegue fazer com que vacas tenham um leite com mais nutrientes, isso a gente também consegue, além da qualidade. Então, qualidade, quantidade e assim por diante, tá bom? Legal, muito bom. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma? Ah, tá. Tem mais duas aqui, uma do Araquém e mais uma do Ângelo, tá? Vamos lá, então. Pergunta do Araquém, tá, Mochico? Qual o papel do governo nisso tudo? E quais as políticas públicas existentes para o setor rural de Israel? Tá aí na tela. Tá. Araquém. Eu acho que o governo ele tem um papel muito importante nisso, mas eu acho que grande parte disso vem da iniciativa privada, né? Então, geralmente o governo vai focar mais em políticas públicas, como eu falei lá atrás, já existem acordo de cooperação entre Israel e o Mercosul, que está ativa. Isso já é um grande passo que os governos dos dois países eles fizeram lá atrás. Isso já é alguma coisa boa que já facilita em bastante coisas, mesmo que hoje é pouco usado. A gente está disposto a conversar com a Agraer, mas a gente, de novo, como uma agência privada de inovação, onde a gente pode articular alguma coisa no meio. Obviamente, em alguns locais, não sei se a gente consegue criar, em alguns países, né, projetos grandes, onde, sei lá, por exemplo, o governo dá terras como garantia, e aí vem dinheiro de algum outro país, e se consegue trazer tecnologia de infraestrutura. Então, às vezes, alguns governos em alguns países criam esse tipo de mecanismo, né? Então, tem várias coisas que o governo ele pode fazer. E políticas públicas no setor rural de Israel são várias, desde investimento na área de inovação e toda a parte que a gente sabe de kibbutzim, que é como se fosse um lugar onde todo mundo compartilha de tudo e divide tudo, que é uma coisa antiga de Israel, e os moshavim, e vale a pena visitar Israel para conhecer. Vem com a gente. Legal, bacana. Agora o Ângelo perguntou, Sintrac de... Isso, agora é o Ângelo, né? Com a pergunta leis do Ângelo incentivos aí. fiscais. Como funciona as leis? Então, em Israel, o governo ajuda muitas empresas muitas startups. Então, tem projetos de fomento em Israel, onde Israel ele dá dinheiro, não necessariamente tudo a fundo perdido, mas ele ajuda as startups e ele controla, tem planilhas, né, onde ele controla passo a passo o que elas estão fazendo, inclusive ajuda ela para que ela dê certo. Não todas as startups de Israel dão certo também, muitas acabam não dando certo, mas às vezes as startups de Israel, como eles estão resolvendo um problema novo, não é uma startup que consegue ficar só, sei lá, 6 meses de desenvolvimento e já vai para o mercado. Às vezes ficam, sei lá, 5 anos em desenvolvimento para lançar um mega produto que vai mudar a forma de pensar no mercado, né? Então, como o caso da Mobileye, por exemplo, ou outros casos, como esse caso da empresa climática que eu falei para vocês, e assim por diante. Então, existe muito fomento em tecnologia através dos ministérios em Israel. Alguns deles a gente conhece bem a fundo. Então, na área de energia, Israel é um dos setores que Israel trabalha bem, a área de Big Data, a área de agro e vários outros setores, né? Então, para as empresas que estão em Israel, né? Agora, empresas que estão no Brasil, existe aqueles projetos conjuntos entre os governos, como eu falei no começo. Legal, muito bom. Bom, eu tenho uma pergunta a fazer, rapidão, né? Por enquanto a gente teve essas aí. Nós estamos vivendo num momento aí que eu tenho já acompanhado há alguns anos, desde quando eu estava morando em São Paulo, né? Eu me permiti me disruptir, a gente usa muito esse termo, né? Uma disrupção na minha carreira. Então eu tenho uma formação tradicional, né? Mas aí eu permiti começar a entender melhor esse mundo de tecnologia, inovação, essas mudanças rápidas, né? Então, descobri o que é o Big Data, blockchain, né, inteligência artificial,
IoT, que é a internet das coisas, qual a importância de tudo isso, as cidades inteligentes, smart cities, né, as techs, né, agrotechs, fintechs, etc. Então, chamado aí, entre aspas, né, da indústria 4.0, tem até um livro que chama Revolução Industrial 4.0, para quem não leu ainda, parece que é bacana. Eu não li, confesso que eu não li esse livro, tá? A minha pergunta é a seguinte, Mochico. Dentro do contexto atual do nosso estado do Mato Grosso do Sul, que você está começando a conhecer, o que você pensa, falando em nome de Israel, né, que Israel pode oferecer para a gente trazer para cá e aplicar nesse primeiro momento? O que a gente pode oferecer, principalmente aí para o... Se faltar algum, você fala, mas principalmente, obviamente, para o agronegócio, não é? E também para a construção civil, que tem crescido muito aqui, até para a gestão pública tem sofrido uma transformação. Então, essas áreas, entre outras, nesse primeiro momento, o que nós podemos, que Israel, a INA, né, a Agência Nacional, o que ela pode, nesse primeiro momento, já oferecer aí de uma forma mais, fazer tipo um resumo, né, agora. O que de bom vocês podem trazer para nós? Bom, a gente já tem conversado há algum tempo, né, com o Ecoinova, MS, com o CEDES, então a gente já conhece um pouquinho, né, de algumas dificuldades que tem na região, algumas são parecidas com outras regiões que a gente vê no Brasil também. Eu acredito que pegar e tentar desenvolver um projeto grande de imediato vai ser muito difícil primeiro, de estruturar, segundo, de vender. Então, isso é uma coisa complicada. Segundo, mas de outro lado, a gente não pode demorar demais, porque tempo acaba sendo vida, né? Tempo é vida, o tempo é dinheiro, como alguns falam. Então, tem que ser uma coisa que não demore tanto. Então, uma das coisas que a gente propõe é a gente criar um núcleo de inovação social, de inovação para a gente, não é simplesmente a tecnologia em si, mas também a parte do mindset. Então, a gente quer transmitir para vocês conteúdo, trazer para vocês professores e trazer para vocês toda essa parte de mindset, que é a parte de desenvolvimento das pessoas, e com as pessoas vêm as instituições e vem tudo. Com isso, as cooperativas vêm junto, e os bancos, e o governo, e as entidades, todo mundo vem junto. Com isso, o que a gente ganha? A gente vai fazer reuniões de forma constante, a gente vai acabar aprendendo mais as demandas, vai conseguir priorizar elas, e com isso desenvolver projetos, e, se Deus quiser, captar recursos para que elas aconteçam também. Então, assim, o investimento acaba sendo inicial menor, o relacionamento acaba sendo mais constante, não acaba sendo um webinar que eu acabo dando a cada, sei lá, 4 meses, não sei, 5, 6 meses, e aí a gente consegue ficar mais em contato de forma mais constante, vamos dizer, semanal, né, ou 2 vezes por semana, e acaba fazendo com que a coisa aconteça de verdade. Para isso, o custo é bem menor, e dá para realizar, e é factível. Bacana, entendi, muito bom. Eu acho também interessante, é um momento que não dá para a gente querer abraçar o mundo, né, mas é uma alternativa aí que a INA encontrou, de uma forma mais, digamos, mais enxuta, a gente já começar a caminhar de alguma forma, né? Então, isso é bacana. Eu acredito que é um primeiro passo que pode ser dado. Após o término desse webinar, nós vamos abrir nossos contatos aí para a gente conversar com os órgãos, né? Tanto com o governo, com a iniciativa pública e privada, com o pessoal aí do Sistema S, né? E eu acho que a gente tem que se unir, e não ao contrário. Então, por isso é a forma colaborativa de atuar, né? Então, acho que é isso. Legal. Tem mais alguma pergunta, produção? Pessoal do suporte? Me fala aqui. É só agradecer a prefeitura, o secretário, o senhor Herbert Assunção, o Paulo César, toda a equipe, o Ala, que está aí nos bastidores, e toda a equipe que ajudou na arte para que esse evento fosse esse sucesso. E falar que eu gostaria muito de conhecer vocês pessoalmente e fazer com que isso aconteça realmente na prática. Então, vamos fazer acontecer.
sair um pouquinho do discurso e estou à disposição para viabilizar, se Deus quiser, com a ajuda de Deus. Legal. Temos mais alguma pergunta, pessoal da produção? Suporte, sempre, no perguntas, tá bom. Deu tempo certinho aqui para fazer o encerramento, né? Então eu quero... E quem tiver pergunta depois vai ter tempo para fazer também. Bom, eu quero agradecer de coração, primeiramente a vocês que tiraram esse tempo de vocês hoje, numa quinta-feira, das 14 horas até praticamente às 16 horas, tá? Então, muito obrigado de coração a todos vocês. Espero que esse webinar tenha sido útil para vocês, que tenha, de repente, ajudado a plantar uma sementinha, gerar um insight, né? Isso é importante também. Quero agradecer muito à Prefeitura Municipal de Campo Grande, agradecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, aí, claro, falando em nome do senhor Herbert Assunção de Freitas, e também do senhor Paulo César Fialho, que tanto trabalhou assim, de uma forma empenhada para que a gente realizasse esse webinar, o pessoal da produção, o Alan também, se não fosse ele, a gente não estava na parte tecnológica aqui, o Alan da CEDESC, tá bom? Quero agradecer muito a Ina, representada aqui na América Latina pelo Mochico Frankel, meu parceiro de trabalho. Estamos desenvolvendo junto aí trabalhos que vão beneficiar a nossa população, não só no Mato Grosso do Sul, mas todo o nosso país e na América Latina, né? Então, gratidão a todos vocês, gratidão a Deus, e em nome da Ecoinova, como fundador da Ecoinova, eu faço esses agradecimentos e aproveito para reforçar, para fortalecer a Ecoinova bem rapidinho, assim, ela surgiu a partir de um estalo que deu em mim, assim, como missão, porque eu morei um tempo em São Paulo. Quando eu cheguei aqui há 2 anos e meio atrás, eu fui convidado a palestrar em algumas instituições, né? Universidade Federal, Universidade Estadual, institutos federais aqui da região, enfim, né? Também fui para Campo Grande para falar muito de tecnologia e inovação, principalmente voltada para o agronegócio também, né? E nesse caminho encontrei alguns parceiros, né? Entre eles o Mochico, que a gente se firmou mais na parceria, não é? Mas a Ecoinova tende a continuar essa parceria também com a CEDESC, né? Já é uma parceria feita, mas deixar só reforçado o seguinte: a Ecoinova, ela surgiu dessa inquietação minha, e depois eu compartilhei, porque eu sozinho não ia conseguir fazer nada, então agradecer os diretores aí, tem uma que está aí, a Gleice, está aí presente, né, assistindo a gente, depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer, mas agradecer vocês, e deixar reforçado que a Ecoinova tem um propósito muito grande, que eu posso falar dividido em 2 partes, 2 coisas. A primeira é promover o desenvolvimento, a integração entre os distintos atores do ecossistema de empreendedorismo que existe aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, né, considerando todas as áreas, ok? E também disseminar isso para a população, porque se vocês pararem, eu até desafio, pode fazer, os amigos pesquisadores aí, se vocês fizerem pesquisas, vocês vão ver que a grande massa, a grande população, não tem nem noção do que Israel representa hoje para o mundo, não sabe o que é uma startup, né? Eu palestrei numa instituição aí que, para o pessoal de TI, 99% não sabia o que era uma startup. Então, a gente está realmente engatinhando, o que eu falo, enquanto população. É claro que enquanto técnicos, não. Enquanto técnicos, nós estamos indo bem, principalmente o pessoal do agronegócio. Mas eu acho que a gente tem que se unir, se juntar. Então, pessoal, eu quero me colocar à disposição para vocês, para que vocês, o que precisarem, contem comigo. Eu falo isso também até em nome do Mochico, né? A produção me perguntou aqui alguma coisa, eu não entendi direito. Quer que eu coloque o seu também, o quê? E-mail? Pode pôr, pode colocar sim. Pode colocar o meu e-mail pessoal mesmo aí. Então, gente, roger.milan@gmail.com ou contato@rogermilan.com.br, tá? Pode ser esse até melhor, contato@rogermilan.com.br.
Então, pessoal, é isso. A Ecoinova, depois eu vou disparar para vocês, tem aquela roda que eu gosto muito, que tem todos os atores, né? E a gente começou a sensibilizar o pessoal, conscientizar, tanto em Campo Grande quanto em Dourados. Nós queremos abraçar aí não só o Estado, como o nosso país todo, e também sempre com as parcerias. Sem parcerias a gente não vai a lugar algum, né? Mas graças às parcerias, hoje nós estamos aqui. E eu percebi que tem pessoas aqui que pararam essas 2 horas para fazer essa troca, né? Aqui não é uma aula, aqui é uma troca, o webinar é uma troca. A gente traz algo, mas a gente também aprende com vocês alguma coisa também, ou hoje ou nos próximos dias, né? Mas eu garanto para vocês, finalizando, Israel é um país que hoje ele vem se destacando, ele é uma referência internacional quando falamos de tecnologia e inovação. Não estou desmerecendo nem Vale do Silício dos Estados Unidos, nem a China, e nem outros países que nós sabemos que também são fortes em inovação, né? Mas Israel, por ter essa história de ser um país muito pequeno, ter quase que nada, nenhuma ferramenta praticamente no sentido de recursos, principalmente recursos naturais, né? E conseguir fazer e trazer tanto conhecimento aplicado como tem trazido para o seu próprio país e para o mundo. Então, pessoal, continuem estudando, estudem mais sobre a importância de Israel, tá? E contem conosco, tá? Quero deixar meu grande abraço aqui. Eu queria lançar um desafio para o Roger, pessoal, aproveitar que é um desafio público. Hoje é dia 21 de maio. Vamos lá. Para o Roger e para o Paulo César, daqui em 2 meses, fazer com que a gente consiga abrir alguma coisa daí na região, alguma ação concreta, com os players certos, para que a gente consiga criar um pequeno núcleo, que desse núcleo a gente consiga crescer. Em 2 meses, em plena época de Covid-19. Vocês acham que a gente consegue? Eu aceito o desafio, tá? Eu aceito. A gente conta com a ajuda de vocês. Tá, eu aceito o desafio. Claro que sozinho a gente não vai fazer nada, mas eu aceito o desafio. O Paulo, depois ele fala por ele, não vou falar por ele, tá? O Paulo tá bem atarefado aí, eu sei como é que tá bem difícil, o Paulo César. Mas, gente, é isso, olha, gratidão, Mochico, obrigado por você dedicar esse tempo para nós, tá bom? E gratidão a todos que assistiram, Paulo César, ao Alan pela parceria, pelo suporte, ao nosso secretário que não pôde estar, mas eu tenho certeza que ele vai, de alguma forma, depois fazer os seus comentários, né? E ao nosso prefeito aí da capital, tá bom? Obrigado a todos, e que nós vamos em frente, firme e forte, contem conosco, por favor, curtam, eu quero aproveitar aqui para pedir para vocês, curtam lá no Facebook, no Instagram, a Ecoinova e a INA e a Cedesc, tá? Nós estamos no Instagram e no Facebook eu não vi a Cedesc, mas eu acho que tá também. É bom porque vocês vão ficando informados, tá? A gente vai colocando informações. Elas são novinhas, começaram agora, estão com poucos seguidores ainda, mas ajudem a gente a ter mais seguidores, no intuito de a gente também contribuir ali de forma gratuita com essas informações e esses conhecimentos. Tá bom, gente? Gratidão a todos, fiquem com Deus. Vamos nessa, até a próxima. Valeu. Shalom, obrigado. Tchau, tchau. Shalom.